Bom dia, gente. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vale. Bom dia especial para toda a população de Cachoeiro do Sul. Então, vereador, essa ida a Brasília, o senhor participou de diversos eventos lá na capital federal, é isso? Isso. Na verdade, eu fui para Quinta Conapir, né? A Conferência de Promoção à Igualdade Racial. Fui um dos convidados. Inclusive, eu sempre quero agradecer ao presidente Lula, à ministra Aniele e o secretário-geral Cledson, né? Do Ministério que fizeram o convite, né? Então, eu não fui através da Câmara. Quero deixar isso muito nítido para a população cachoeirense, né? Dizendo que eu fui através pela Câmara, não. Eu recebi o convite pelo Ministério de Igualdade Racial, né? Fui um dos convidados para a conferência. Inclusive, teve poucas passagens para convidados, a maioria eram delegados, e eu fui um dos escolhidos do Brasil todo, né? Então, quando eu vi a lista de convidados, me emocionei, porque eu não, um jovem de Cachoeira do Sul, né? Uh, Conseguir esse tipo de convite através do Ministério, para mim, é uma emoção muito grande para a gente estar sendo uma das referências nacionais para o Ministério de Igualdade Racial. Então, eu fui para a Quinta Conapir, na verdade, né, para contribuir para os debates, né, mediar alguns debates, também propor algumas questões da temática da igualdade racial. Então, para deixar isso muito nítido. Então, fui um dos convidados do Ministério. Já estando lá, né, em algumas brechas, né, dentro da Quinta Conapir, a gente conseguiu algumas agendas, né. A minha primeira agenda, e eu acho que é uma agenda prioritária da cidade, foi, inclusive, no MEC, né, Ministério da Educação, na Secretaria de Ensino Técnico, né, para a gente poder falar sobre o Instituto Federal. Eu apresentei um relatório, né, para chefe de gabinete do secretário de ensino técnico, um relatório um pouco do que a luta de Cachoeira do Sul e um pouco do que Cachoeira do Sul também está propondo, né, suas contrapartidas, toda a nossa mobilização sobre o Instituto Federal. Inclusive, existe algo novo, né? Porque existe uma tentativa de uma parceria entre o Instituto Federal, né, o IFAR, com a UFSM, e a gente também apresentou isso para o Ministério, então o Ministério está ciente. Então a gente protocolou mais uma vez, mais um pedido de uma vinda do Instituto Federal, né? Então reforçando, e esse laço também é muito importante com o Ministério, né? Para a gente colocar a Cachoeira do Sul no mapa, de fato, do Instituto Federal, porque o presidente Lula ele quer ampliar os institutos federais ainda mais, né? Então, a saída também do MEC foi por conta disso, isso já na terça-feira, né? Na quarta-feira, a gente, na própria terça-feira, foi na Câmara dos Deputados, né? Conversei com o deputado Elvino Bongas também para reforçar um pedido de algumas emendas parlamentares que nós queremos para Cachoeiro do Sul. Na quarta-feira, né, numa brecha também que a gente teve, né, dentro da Conapir, eu fui até o FNDE, né, que é muito importante para as escolas, né? Que é o órgão que fala sobre o financiamento da educação. Lá eu apresentei alguns projetos de reformas das estruturas das escolas de Cachoeiro do Sul, alguns pedidos, já coloquei também, protocolei alguns pedidos para o FNDE. Né? Já na quinta-feira eu consegui encontrar com o senador Paulo Paim, né, que eu acho que é um senador que historicamente tem uma ligação enorme com o Rio Grande do Sul e com a cidade de Cachoeira do Sul, né, um dos senadores que inclusive que criou, inclusive o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, criou outros estatutos importantes, né, da pessoa com deficiência, né, ele está com o Estatuto da pessoa dos povos ciganos, Estatuto motoristas, então a conversa com o Paulo Paim também, claro, que foi pedindo emenda, né, para a cidade de Cachoeira do Sul, mas também uma atenção maior para o nosso município, né? Ele já se comprometeu, ele quer vir até o final do ano no município de Cachoeiro do Sul para vir logo e ver algumas questões estruturais da cidade, né? Então foi também essa ligação, né, que a gente tem com o nosso senador, que a gente quer que ele venha até Cachoeiro do Sul também para ver os nossos problemas de perto. E na quinta-feira também, né, a gente foi no Planalto. Lá no Planalto eu conversei com algumas diretorias, né, e o Planalto, você sabe, né, muito melhor do que eu, que é a ligação de fato, né, com o governo. A gente teve na Casa Civil, a gente teve na Secretaria-Geral, a gente fez algumas conversas importantes, né, que aí eu já não quero revelar o tom da conversa, porque eu não gosto de criar expectativas, mas tem coisas positivas vindo para Cachoeira do Sul. Né? Acho que é importante deixar muito nítido isso, né? A gente está tentando entrelaçar colocar a cidade de Cachoeiro do Sul no mapa também do governo federal para outras questões muito importantes do nosso município. Então, eu fiquei quase uma tarde toda na Secretaria-Geral e também dentro do Planalto ali, né, em Secretaria-Geral,
e alguns outros ministérios, né? Porque a gente quer, de fato, trazer coisas concretas para a cidade. Conversei com o secretário de Juventude, né, que é um amigo que tem de longa data, assim, né, que ele é o Ronald Sorriso, que ele é do Rio de Janeiro. Falamos alguns assuntos sobre a juventude brasileira, mas também pensando em alguns projetos para a cidade de Cachoeiro do Sul. Né? A gente tem um céu da cultura que a gente foi contemplado, por exemplo, do governo federal, que é uma pauta de cultura, mas também a gente fala sobre juventude e cultura, né? Uma pauta da juventude também, o céu da cultura, que vai estar no centro da periferia da cidade de Cachoeiro do Sul, e pensar isso, né? Pensar projetos de fato que mude a vida do povo cachoeirense a partir do governo federal. Vereador, a quinta Compir que aconteceu lá em Brasília, o que ficou alguma definição, alguma mudança na política? O que foi colocado com essa questão envolvendo o racismo no Brasil? Na verdade, né, a gente teve mais de 1.700 legados, né? Nós tivemos quase 50 moções, né? Acho que a gente conseguiu debater bastante coisa. Mas o presidente Lula, né, durante a sua fala, inclusive assinou, porque em alguns municípios, por exemplo, nós teremos a Casa da Igualdade Racial. E aqui no Rio Grande do Sul nós teremos ela em Pelotas. Olha que legal, vai ter pertinho da gente, então já colocou também que vai abrir mais um edital, talvez nos próximos anos também, que os municípios que queiram aderir à Casa da Igualdade Racial, por exemplo, possam aderir. Mas a gente tem a ODS 18, né, que fala também sobre a população indígena e o povo quilombola, de políticas públicas levado também para as questões ambientais, né? O Acordo 2030 também, a ODS 18 é muito importante para isso. E também colocou também um financiamento, né, de quase 1 milhão para pesquisadores da CNPq, para que façam pesquisa de fato população quilombola, da igualdade racial, enfim, com essa temática. Eu acho que são os três principais temas que saíram, né, de deliberação de parte do governo, né, isso partiu do governo, e tem as questões também que a população da sociedade civil colocou, né, acho que pautou o governo, acho que o momento das conferências é muito importante para a democracia do país. As conferências é o momento que a sociedade civil tem a oportunidade de pautar o governo, né, dizer o que o governo deveria fazer, o que ele deve fazer, né, mostrar caminhos onde, porque a conferência é isso, né, é um momento que as pessoas têm de dizer alguma temática, o que elas querem de melhor para esses espaços. Vereador Rian, Ronaldo aqui, muito obrigado pela sua participação. Eu quero colocar duas questões para ouvirmos a sua opinião. A primeira é referente à ação da sua colega de bancada, a vereadora Mariana Carlos, que encaminhou ontem ao Ministério Público uma denúncia formal contra o prefeito Leandro Balardim, apontando a prática reiterada de autopromoção pessoal por meio da divulgação de atos oficiais em redes sociais particulares. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que o papel do vereador, né? Acho que ser fiscalizador, acho que é importante, né? Acho que a gente vê com bons olhos, acho que a gente, inclusive, já tem uma deliberação, né, do STF, né, uma jurisprudência, o senhor sabe melhor do que eu, inclusive, né, sobre esse assunto, que é isso, nosso papel é cumprir a lei. Né? A gente encaminhou, a vereadora encaminha esse pedido, né, no Ministério Público para que seja cumprido a lei. Eu acho que é fundamental isso, acho que qualquer tipo de fiscalização que parta de algum vereador inclusive fiscalizar o executivo, é salutar. A gente agora quem vai decidir é a justiça se houve ou não a improbidade. Mas é isso, eu acho que nosso papel enquanto vereador, ou outros vereadores também fizeram, que acho que faz parte, inclusive, do nosso trabalho, que é ser fiscalizador. Acho que eu vejo com bons olhos, e o governo que vai ter que se explicar se houve ou não improbidade. Outro assunto é uma campanha aqui do nosso grupo de comunicação, nossas 3 emissoras, com o nosso portal O Correio, que está pedindo licitação dos ônibus já, visando a uma estabilidade, uma melhoria do serviço para a população. O que o senhor acha disso? Inclusive foi a primeira pauta que coloquei enquanto vereador, né? Eu acho que o transporte coletivo é uma pauta importantíssima para a cidade. Que eu acho que a licitação dos ônibus, inclusive, Toné, eu acho que não é qualquer licitação, tá? Eu acho que é uma licitação muito bem estruturada. Porque licitar, por licitar, para ter uma pauta positiva da cidade, para mim, para a população não é bom.
A gente quer uma licitação muito bem estruturada, uma licitação que diga, inclusive, que ouça as pessoas para a gente poder montar essa licitação. Eu acho que não pode ser uma licitação feita de gabinete, é uma licitação que tenha uma participação comunitária, porque só quem anda de ônibus, e eu andei muito de ônibus, né, antes de ser vereador, né, eu trabalhava em algumas escolas, por exemplo, então, por exemplo, meu carrinho, meu saltinho não conseguia ir, porque eu trabalhava no interior e tinha que pegar o busão para voltar para casa. Você não sabe o que é pegar o ônibus em Cachoeira do Sul. É a questão de horário, é a questão de apertado, é a questão da estrutura dos ônibus, tem diversos fatores que quando a gente fala sobre licitação, essa licitação tem que ouvir as pessoas antes, para a gente entender a questão de horários, questão de estrutura do transporte coletivo. Para você ter ideia, uma vez, vou dar um relato, tá? Uma vez a gente perdeu um ônibus na escola, assim, eu e outros professores, na periferia, além da Noêmia. A gente perdeu o ônibus. A gente teve que caminhar até a Avenida Brasil, porque o próximo ônibus é só daqui a 2 horas. Aí tu imagina, tu saiu 5h30 da escola, tu vai chegar que horas em casa, né? E o ônibus que eu pegava nem me deixava em casa, me deixava na Saldanha, que eu tinha que descer ainda mais uns 6, 7 quadras para casa. Então isso é um absurdo, né? É um absurdo. Vereador, e esse ônibus ia atrasado, ia atrasar toda a minha faculdade, enfim. Só quem anda de ônibus sabe a problemática do ônibus de Cachoeiro do Sul. Vereador, então acho que uma licitação... Eu queria acrescentar aí, né, a nossa campanha é justamente preocupado com a população e entendendo que sem uma licitação que dê condições de estabilidade, com um prazo longo de concessão, não haverá investimento. Nenhuma empresa vai investir sem um contrato, sem contrato nenhum, né? Não existe nem contrato precário, é contrato nenhum. Então, que venha a empresa nos moldes que for estabelecido que seja melhor, né? Nós estamos pleiteando isso, e até porque estamos lembrando que o prefeito, além de prometer isso na campanha eleitoral, de que faria a licitação que outros prefeitos não fizeram, e eles ficaram no passado e são responsabilizados por não terem conseguido fazer a licitação, os vereadores atuais autorizaram a criação de uma secretaria extraordinária, que já está funcionando há 5 meses, e não disse a que veio ainda, para tratar desse assunto. Sim, mas eu acho que é importante, Toné, acho que ter um profissional, uma área específica tratando sobre esse assunto, porque mobilidade urbana, a gente negligenciou muito o Cachoeira do Sul, né, nos últimos alguns anos, né, e se a gente parar a pensar e ver outros municípios também de Cachoeira ou maior, pensar mobilidade urbana com um profissional da área é importante. Eu acho que isso é salutário. Mas é isso, precisa entregar resultado. Eu concordo contigo, acho que é fundamental isso, porque a nossa cidade parou no tempo, né? Seja de transporte individual, seja transporte coletivo, eu acho que a gente tem que ter um debate de mobilidade urbana. Por isso, inclusive, que eu votei contra o rotativo. Porque não existe um projeto de mobilidade urbana para a cidade. A gente tem medidas paliativas que não vão resolver a mobilidade urbana da cidade. Por exemplo, a nossa cidade é uma cidade que não tem 1 quilômetro de ciclovia. Isso é um absurdo, né? Como é que tu vai falar sobre mobilidade urbana se tu não respeita o ciclista? Né? Então, que mobilidade urbana é essa que a gente pensa em ações individuais e não pensa num conjunto de fato de mobilidade urbana que a gente quer para a cidade? E é uma pauta que eu tenho de mobilidade urbana porque fala sobre nossas vidas. A nossa cidade, a gente consegue atravessar ela em poucos minutos. E talvez é um ponto positivo, mas sem segurança, sem, de fato, ter um transporte coletivo que nos leve em poucos minutos. A gente tem que esperar 2, 3 horas para poder atravessar a cidade. A gente tem poucos pontos positivos da cidade, mas tem que potencializar esses pontos positivos para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Porque a gente precisa... Qual que é a nossa diferença de uma cidade? Porque as pessoas vêm morar em Cachoeira e não vão morar numa cidade maior, por exemplo. Um dos pontos positivos é a distância entre os lugares. Mas como a gente pode potencializar esse tipo de ponto positivo da cidade, por exemplo, né? É através da mobilidade urbana. É onde o ciclista tem a segurança de atravessar a cidade, por exemplo, que não ser atropelado. A gente tem que pensar também a questão do semáforo, enfim. Mas um projeto de mobilidade urbana, ele também tem que estar estruturado a questão do transporte coletivo. Então, a questão da licitação não pode estar separada, a questão da licitação do ônibus, a questão de um estacionamento rotativo, a questão da ciclovia, ela não pode estar desassociada de um projeto de mobilidade urbana.
Se tu tem um projeto de mobilidade urbana para a cidade, isso faz parte de um projeto de mobilidade urbana da cidade. Então não pode ser coisas separadas, não pode ser medidas paliativas que não vão resolver o problema da cidade urbana. Por exemplo, qual é a empresa que vai vir, por exemplo, para a cidade de Caxias se instalar na cidade de Caxias do Sul sem saber qual que é o projeto de mobilidade urbana da cidade? Porque quando vê é isso, daqui a 2 anos muda totalmente o projeto de mobilidade urbana da cidade. Aí não, as pessoas não vai querer, a empresa não vai querer se instalar sabendo que ela não vai ter lucro no futuro, por exemplo, né? Então, acho que também esse processo de pensar uma cidade, por exemplo, inclusive mais ecológica, de energia limpa, também faz parte de um projeto de mobilidade urbana. Então, não está separado. Então, a gente precisa pensar uma cidade do futuro, né? Do presente para o futuro. Não uma cidade que usa medidas paliativas para resolver problemas pontuais que parece que estão desassociados uma coisa da outra, né? Então, acho que para mim é muito saudável, acho que essa campanha, porque ela é importante para reforçar e para pressionar o governo para liberar essa licitação logo, mas também a gente precisa também pressionar o governo para que tenha um projeto de cidade de mobilidade urbana para a gente poder atrair investimento. Porque hoje, se eu tenho uma empresa que quero instalar essa empresa numa cidade, eu quero saber qual que é o projeto da cidade. E dentro do projeto da cidade tem que ter mobilidade urbana. Vereador Rian Rosa, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa e ficamos à sua disposição. Muito obrigado, um abraço a todos e todas. 8h20.